Capítulo 4 Deus e religião comparados. Certa vez fui escoltado sobre as fundações romanas de uma antiga cidade britânica por um professor, que disse algo que me parece uma sátira a muitos outros professores. Possivelmente o professor viu a piada, embora tenha mantido uma gravidade de ferro, e pode ou não ter percebido que era uma piada contra grande parte do que é chamado de religião comparada. Apontei uma escultura de cabeça do sol com o halo usual de raios, mas com a diferença de que o rosto no disco, em vez de ser juvenil como Apolo, era barbudo como Netuno ou Júpiter. Sim, ele disse com certa exatidão delicada, isso supostamente representa o deus local Sul. As melhores autoridades identificam Sul como Minerva, mas isso foi considerado para mostrar que a identificação não é completa. Isso é o que chamamos de um eufemismo poderoso. O mundo moderno é mais louco do que qualquer sátira sobre ele. Há muito tempo, o Sr. Belloc fez seu burlesco senhor dizer que um busto de Ariadne havia sido provado por pesquisas modernas como sendo um sileno. Mas isso não é melhor do que a aparência real de Minerva, como a mulher barbada do Sr. Barnum. Só que ambas são muito parecidas, com muitas identificações das melhores autoridades em religião comparada. E quando os credos católicos são identificados com vários mitos selvagens, eu não rio, nem xingo, nem me comporto mal. Limito-me decorosamente a dizer que a identificação não é completa. Nos dias da minha juventude, a religião da humanidade era um termo comumente aplicado ao contismo, a teoria de certos racionalistas que adoravam a humanidade corporativa como um ser supremo. Mesmo nos dias da minha juventude, observei que havia algo ligeiramente estranho em desprezar e rejeitar a doutrina da Trindade como uma contradição mística e até maníaca, e então nos pedir para adorar uma divindade que é 100 milhões de pessoas em um Deus, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Mas há outra entidade, mais ou menos definível e muito mais imaginável do que o ídolo de muitas cabeças e monstruoso da humanidade, e tem um direito muito maior de ser chamado, em um sentido razoável, de religião da humanidade. O homem não é de fato o ídolo, mas o homem é quase em todos os lugares o idólatra. E essas idolatrias multitudinárias da humanidade têm algo sobre elas de muitas maneiras mais humano e simpático do que as abstrações metafísicas modernas. Se um deus asiático tem 3 cabeças e 7 braços, há pelo menos nele uma ideia de encarnação material, trazendo um poder desconhecido para mais perto de nós e não mais longe. Mas se nossos amigos Brown, Jones e Robinson, quando saíssem para uma caminhada de domingo, fossem transformados e amalgamados em um ídolo asiático diante de nossos olhos, eles certamente pareceriam mais distantes. Se os braços de Brown e as pernas de Robinson acenassem do mesmo corpo composto, eles pareceriam estar acenando algo como uma triste despedida. Se as cabeças de todos os 3 cavalheiros aparecessem sorrindo no mesmo pescoço, deveríamos hesitar até mesmo em qual nome nos dirigir ao nosso novo e um tanto anormal amigo. No ídolo oriental de muitas cabeças e muitas mãos, há um certo senso de mistérios se tornando pelo menos parcialmente inteligíveis, de forças sem forma da natureza, tomando alguma forma escura, mas material.
Embora isso possa ser verdade para o Deus multiforme, não é assim para o homem multiforme. Os seres humanos se tornam menos humanos ao se tornarem menos separados. Poderíamos dizer menos humanos ao serem menos solitários. Os seres humanos tornam-se menos inteligíveis à medida que tornam-se menos isolados. Podemos dizer com estrita verdade que quanto mais próximos eles estão de nós, mais distantes eles estão. O inário ético deste tipo humanitário de religião foi cuidadosamente selecionado e expurgado com base no princípio de preservar qualquer coisa humana e eliminar qualquer coisa divina. Uma consequência foi que um hino apareceu na forma alterada de mais perto, homem, de ti. Ele sempre me sugeriu as sensações de um cabide durante uma queda no metrô. Mas é estranho e maravilhoso o quão distantes as almas dos homens podem parecer quando seus corpos estão tão próximos assim. A unidade humana com a qual lido aqui não deve ser confundida com essa moderna monotonia industrial e pastoreio, que é mais um congestionamento do que uma comunhão. É uma coisa para o qual grupos humanos deixados por si mesmos e até mesmo indivíduos humanos deixados por si mesmos têm tendido em todos os lugares por um instinto que pode ser verdadeiramente chamado de humano. Como todas as coisas humanas saudáveis, ela tem variado muito dentro dos limites de um caráter geral, pois isso é característico de tudo que pertence àquela antiga terra de liberdade que fica diante e ao redor da servil cidade industrial. O industrialismo, na verdade, se gaba de que seus produtos são todos de um mesmo padrão, que homens na Jamaica ou no Japão podem quebrar o mesmo selo e beber o mesmo uísque ruim, e um homem no Polo Norte e outro no Polo Sul podem reconhecer o mesmo rótulo otimista no mesmo salmão enlatado duvidoso. Mas o vinho, o presente dos deuses aos homens, pode variar com cada vale e cada vinhedo. Pode se transformar em 100 vinhos, sem que nenhum vinho nos lembre o uísque. E os queijos podem mudar de condado para condado, sem esquecer a diferença entre giz e queijo. Quando falo dessas coisas, portanto, falo de algo que sem dúvida inclui diferenças muito amplas. No entanto, aqui manterei que é uma coisa. Eu manterei que a maior parte do incômodo moderno vem de não perceber que é realmente uma coisa. Vou avançar a tese de que antes de toda a conversa sobre religião comparada e os fundadores religiosos separados do mundo, o primeiro essencial é reconhecer essa coisa como um todo, como uma coisa quase nativa e normal à grande irmandade que chamamos de humanidade. Essa coisa é o paganismo, e proponho mostrar nessas páginas que é o único real rival da Igreja de Cristo. A religião comparada é muito comparativa de fato, ou seja, é tanto uma questão de grau, distância e diferença que só é comparativamente bem-sucedida quando tenta comparar. Quando olhamos para ela de perto, descobrimos que ela compara coisas que são realmente incomparáveis. Estamos acostumados a ver uma tabela ou catálogo das grandes religiões do mundo em colunas paralelas, até que imaginamos que elas são realmente paralelas. Estamos acostumados a ver os nomes dos grandes fundadores religiosos todos em uma fileira: Cristo, Maomé, Buda, Confúcio. Mas na verdade isso é apenas um truque. Outras dessas ilusões de ótica pelas quais quaisquer objetos podem ser colocados em uma relação particular
ao mudar para um ponto de vista particular. Essas religiões e fundadores religiosos, ou melhor, aqueles que escolhemos agrupar como religiões e fundadores religiosos, não mostram realmente nenhum caráter comum. A ilusão é parcialmente produzida pelo islamismo, vindo imediatamente depois do cristianismo na lista. Assim como o islamismo veio depois do cristianismo e foi em grande parte uma imitação do cristianismo. Mas as outras religiões orientais, ou o que chamamos de religiões, não só não se assemelham à Igreja, mas também não se assemelham entre si. Quando chegamos ao confucionismo no final da lista, chegamos a algo em um mundo de pensamento totalmente diferente. Comparar as religiões cristã e confucionista é como comparar um teísta com um senhor feudal inglês, ou perguntar se um homem acredita na imortalidade ou se é 100% americano. O confucionismo pode ser uma civilização, mas não é uma religião. Na verdade, a Igreja é única demais para provar que é única, pois a prova mais popular e fácil é por paralelo, e aqui não há paralelo. Não é fácil, portanto, expor a falácia pela qual uma classificação falsa é criada para inundar uma coisa única, quando ela realmente é uma coisa única. Assim como não há em nenhum outro lugar exatamente o mesmo fato, também não há em nenhum outro lugar exatamente a mesma falácia. Mas pegarei a coisa mais próxima que puder encontrar de um fenômeno social tão solitário, a fim de mostrar como ele é, assim, inundado e assimilado. Imagino que a maioria de nós concordaria que há algo incomum e único sobre a posição dos judeus. Não há nada que seja exatamente no mesmo sentido uma nação internacional, uma cultura antiga espalhada em diferentes países, mas ainda distinta e indestrutível. Agora, esse negócio é como uma tentativa de fazer uma lista de nações nômades para suavizar a estranha solidão do judeu. Seria fácil o suficiente fazê-lo pelo mesmo processo de colocar uma aproximação plausível primeiro e, em seguida, diminuir para coisas totalmente diferentes lançadas de alguma forma para compor a lista. Assim, na nova lista de nações nômades, os judeus seriam seguidos pelos ciganos, que pelo menos são realmente nômades, se não forem realmente nacionais. Então, o professor da nova ciência dos nômades comparativos poderia passar facilmente para algo diferente. Mesmo que fosse muito diferente, ele poderia comentar sobre a aventura errante dos ingleses que espalham suas colônias por tantos mares e chamá-los de nômades. É bem verdade que muitos ingleses parecem estar estranhamente inquietos na Inglaterra. É bem verdade que nem todos eles deixaram seu país para o bem de seu país. No momento em que mencionamos o império errante dos ingleses, devemos adicionar o estranho império exilado dos irlandeses, pois é um fato curioso a ser notado em nossa literatura imperial, que a mesma ubiquidade e inquietação que é prova de empreendimento e triunfo inglês é prova de futilidade e fracasso irlandeses. Então o professor de nomadismo olharia ao redor pensativamente e lembraria que houve uma grande conversa recentemente sobre garçons alemães, barbeiros alemães, balconistas alemães, alemães se naturalizando na Inglaterra e nos Estados Unidos e nas repúblicas sul-americanas. Os alemães seriam considerados a quinta raça nômade. As palavras Wanderlust, desejo de viajar, e Volkswandering, povo errante, seriam muito úteis aqui,
pois realmente houve historiadores que explicaram as cruzadas, sugerindo que os alemães foram encontrados vagando, como a polícia diz, no que aconteceu de ser a vizinhança da Palestina. Então o professor, sentindo que estava agora perto do fim, daria um último salto em desespero. Ele se lembraria do fato de que o exército francês capturou quase todas as capitais da Europa, que marchou por inúmeras terras conquistadas sob Carlo Magno ou Napoleão. E isso seria desejo de viajar, e essa seria a nota de uma raça nômade. Assim ele teria suas 6 nações nômades, todas compactadas e completas, e sentiria que o judeu não era mais uma espécie de exceção misteriosa e até mística, mas pessoas com mais senso comum provavelmente perceberiam que ele havia apenas entendido o nomadismo ao estender o significado do nomadismo, e que ele havia estendido isso até que realmente não tivesse significado algum. É bem verdade que o soldado francês fez algumas das melhores marchas de toda a história militar, mas é igualmente verdade e muito mais evidente que se o camponês francês não é uma realidade enraizada, não existe tal coisa como uma realidade enraizada no mundo. Ou em outras palavras, se ele é um nômade, não há ninguém que não seja um nômade. Agora, esse é o tipo de truque que foi tentado no caso da religião comparada e dos fundadores religiosos do mundo, todos respeitavelmente em pé em uma fileira. Ele busca classificar Jesus como os outros classificariam os judeus, inventando uma nova classe para o propósito e preenchendo o resto com tapa-buracos e cópias de segunda categoria. Não quero dizer que essas outras coisas não sejam frequentemente grandes coisas em seu próprio caráter e classe reais. O confucionismo e o budismo são grandes coisas, mas não é verdade chamá-los de igrejas. Assim como os franceses e os ingleses são grandes povos, mas é um absurdo chamá-los de nômades. Existem alguns pontos de semelhança entre a cristandade e sua imitação no islamismo. Nesse caso, existem alguns pontos de semelhança entre judeus e ciganos, mas depois disso as listas são feitas de qualquer coisa que esteja à mão, de qualquer coisa que possa ser colocada no mesmo catálogo, sem estar na mesma categoria. Neste esboço da história religiosa, com toda a devida deferência a homens muito mais cultos do que eu, proponho cortar e desconsiderar esse método moderno de classificação, que tenho certeza de que falsificou os fatos da história. Apresentarei aqui uma classificação alternativa de religião ou religiões, que acredito que cobriria todos os fatos e, o que é tão importante aqui, todas as fantasias, em vez de dividir a religião geograficamente e, por assim dizer, verticalmente, em cristã, muçulmana, brahmane, budista e assim por diante. Eu a dividiria psicologicamente e, em algum sentido, horizontalmente, nos estranhos de elementos e influências espirituais que às vezes poderiam existir no mesmo país ou mesmo no mesmo homem. Deixando a igreja de lado por um momento, eu estaria disposto a dividir a religião natural da massa da humanidade sob títulos como estes: Deus, os deuses, os demônios, os filósofos. Acredito que alguma classificação deste tipo nos ajudará a identificar as experiências espirituais dos homens com muito mais sucesso do que a prática convencional de comparar religiões, e que desse modo muitas figuras famosas naturalmente assumiram seus lugares, figuras que de outro modo são simplesmente forçadas
a ocupar seu lugar. Uma vez que farei uso desses títulos ou termos mais de uma vez na narrativa e na alusão, será bom definir a esta altura o que eles representam para mim. E eu começarei com o primeiro, o mais simples e o mais sublime, neste capítulo. Ao considerar os elementos da humanidade pagã, devemos começar por uma tentativa de descrever o indescritível. Muitos superam a dificuldade de descrevê-lo pelo expediente de negá-lo, ou pelo menos ignorá-lo. Mas o ponto principal é que era algo que nunca foi totalmente eliminado, mesmo quando foi ignorado. Eles são obcecados por sua monomania evolucionária de que toda grande coisa cresce de uma semente ou algo menor do que ela mesma. Eles parecem esquecer que toda semente vem de uma árvore ou de algo maior do que ela mesma. Agora, há muito bom fundamento para supor que a religião não veio originalmente de algum detalhe que foi esquecido, porque era muito pequeno para ser rastreado. Muito mais provavelmente foi uma ideia que foi abandonada porque era muito grande para ser administrada. Há muito boas razões para supor que muitas pessoas começaram com a ideia simples, mas avassaladora de que um Deus que governa tudo, e depois caíram em coisas como adoração a demônios, quase como uma espécie de dissipação secreta. Até mesmo o teste de crenças selvagens, do qual os estudantes de folclore gostam tanto, é admiravelmente encontrado com frequência para apoiar tal visão. Alguns dos selvagens mais rudes primitivos, em todos os sentidos em que os antropólogos usam a palavra, os aborígenes australianos, por exemplo, são encontrados para ter um monoteísmo puro, com um alto tom moral. Um missionário estava pregando para uma tribo muito selvagem de politeístas, que lhe contaram todos os seus contos politeístas, e contando-lhes em troca da existência do único Deus bom, que é um espírito, e julga os homens por padrões espirituais. E houve um súbito burburinho de excitação entre os bárbaros impassíveis, como alguém que estava revelando um segredo, e eles gritaram um para o outro: Atarrocan, ele está falando Atarrocan. Provavelmente foi uma questão de educação e até mesmo decência entre aqueles politeístas para não falar de Atarrocan. O nome talvez não seja tão adaptado quanto alguns dos nossos para exortação religiosa direta e solene, mas muitas outras forças sociais estão sempre encobrindo e confundindo ideias tão simples. Possivelmente o velho Deus representava uma velha moralidade considerada incômoda em momentos mais expansivos. Possivelmente a relação com demônios estava mais na moda entre as melhores pessoas, como na moda moderna do espiritismo. De qualquer forma, há vários exemplos semelhantes. Todos eles testemunham a psicologia inconfundível de uma coisa tida como certa, distinta de uma coisa falada. Há um exemplo marcante em um conto retirado, palavra por palavra, de um índio vermelho na Califórnia, que começa com um prazer lendário e literário saudável. O sol é o pai e governante dos céus. Ele é o grande chefe. A lua é sua esposa e as estrelas são seus filhos. E assim por diante, através de uma história muito engenhosa e complicada, no meio da qual há um parêntese repentino dizendo que o sol e a lua têm que fazer algo porque é ordenado dessa forma pelo grande Espírito que vive acima do lugar de tudo. Essa é exatamente a atitude da maioria do paganismo em relação a Deus. Ele é algo assumido, esquecido e lembrado por acidente, um hábito possivelmente não peculiar aos pagãos. Às vezes a divindade superior é lembrada
os graus morais mais elevados, e é uma espécie de mistério. Mas sempre, como foi dito com sinceridade, o selvagem é falante sobre sua mitologia e taciturno sobre sua religião. Os selvagens australianos, de fato, exibem um desvario tal que os antigos poderiam ter considerado digno dos antípodas. O selvagem que não pensa duas vezes antes de lançar uma ninharia como uma história sobre o sol e a lua serem as metades de um bebê cortado ao meio ao cair em conversa fiada sobre uma colossal vaca cósmica ordenhada para fazer chover, apenas para ser sociável. Então se retirará para cavernas secretas seladas contra mulheres e homens brancos, templos de terrível iniciação, onde ao estrondoso rugido do instrumento Bullroarer e ao gotejo do sangue sacrificial, o sacerdote sussurra os segredos finais conhecidos apenas pelo iniciado, que a honestidade é a melhor política, que um pouco de gentileza não faz mal a ninguém, que todos os homens são irmãos e que há apenas um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em outras palavras, temos aqui a curiosidade da história religiosa, de que o selvagem parece estar desfilando todas as partes mais repulsivas e impossíveis de sua crença e escondendo todas as partes mais sensatas e credíveis. Mas a explicação é que elas não são, nesse sentido, partes de sua crença, ou pelo menos, não partes do mesmo tipo de crença. Os mitos são meramente histórias altas, embora tão altas quanto o céu, a tromba d'água ou a chuva tropical. Os mistérios são histórias verdadeiras e são levados secretamente para que possam ser levados a sério. Na verdade, é muito fácil esquecer que há uma emoção no teísmo. Um romance em que vários personagens separados acabassem sendo o mesmo personagem certamente seria um romance sensacional. É assim com a ideia de que o sol, a árvore e o rio são os disfarces de um Deus e não de muitos. Infelizmente também achamos mais fácil tomar Atahocan como garantido. Mas se ele é permitido desaparecer em um truísmo ou preservado como uma sensação por ser preservado como um segredo, é claro que ele é sempre um truísmo antigo ou uma tradição antiga. Não há nada para mostrar que ele é um produto aprimorado da mera mitologia e tudo para mostrar que ele a precedeu. Ele é adorado pelas tribos mais simples, sem nenhum traço de fantasmas ou oferendas de túmulos, ou qualquer uma das complicações nas quais Herbert Spencer e Grande Allen buscaram a origem da mais simples de todas as ideias. Seja o que for que tenha havido, nunca houve algo como a evolução da ideia de Deus. A ideia foi ocultada, foi evitada, foi quase esquecida, foi até explicada, mas nunca foi evoluída. Não há pouca indicação dessa mudança em outros lugares. Está implícito, por exemplo, no fato de que até mesmo o politeísmo parece frequentemente a combinação de vários monoteísmos. Um Deus ganhara apenas um assento menor no Monte Olimpo, quando possuía a terra, o céu e todas as estrelas enquanto vivia em seu próprio pequeno vale. Como muitas pequenas nações se fundindo em um grande império, ele desiste da universalidade local apenas para ficar sob limitação universal. O próprio nome de Pan sugere que ele se tornou um deus de madeira quando ele era um deus do mundo. O próprio nome de Júpiter é quase uma tradução pagã das palavras Pai Nosso que estás no céu.
Assim como com o grande Pai simbolizado pelo céu, assim com a grande Mãe, a quem ainda chamamos de Mãe Terra. Deméter, Ceres e Cibele frequentemente parecem ser quase incapazes de assumir todo o negócio da divindade, de modo que os homens não precisariam de outros deuses. Parece razoavelmente provável que muitos homens não tivessem outros deuses além de um destes, adorado como o autor de tudo. Em algumas das mais imensas e populosas áreas do mundo, como a China, parece que a ideia mais simples do grande pai nunca foi muito complicada com cultos rivais, embora possa ter deixado de ser um culto em si mesmo. As melhores autoridades parecem pensar que, embora o confucionismo seja, em certo sentido, agnosticismo, ele não contradiz diretamente o antigo teísmo, precisamente porque se tornou um teísmo bastante vago. É um em que Deus é chamado do céu, como no caso de pessoas educadas tentadas a xingar em sala de estar. Mas o céu ainda está acima, mesmo que esteja muito acima. Temos a impressão de uma verdade simples que recuou até que ficou remota sem deixar de ser verdadeira. E essa frase por si só nos traria de volta a mesma ideia, mesmo na mitologia pagã do Ocidente. Certamente há algo dessa mesma noção da retirada de algum poder superior em todos aqueles mitos misteriosos e muito imaginativos, sobre a superação da terra e do céu. Em uma centena de formas, somos informados de que o céu e a terra já foram amantes, ou já foram um, quando alguma coisa arrogante, muitas vezes uma criança desobediente, os separou. E o mundo foi construído sobre um abismo, sobre uma divisão e uma separação. Uma de suas versões mais grosseiras foi dada pela civilização grega no mito de Urano e Saturno. Uma de suas versões mais encantadoras foi a de algumas pessoas selvagens que dizem que uma pequena planta de pimenta cresceu mais e mais alta e levantou todo o céu como uma tampa. Uma bela visão bárbara do amanhecer para alguns de nossos pintores que amam aquele crepúsculo tropical. Sobre mitos e as explicações altamente míticas que os modernos oferecem dos mitos, algo seria dito em outra sessão, pois não posso deixar de pensar que a maioria da mitologia está em outro plano mais superficial. Mas nesta visão primeira da divisão de um mundo em dois, certamente há algo mais de ideias últimas. Quanto ao que isso significa, um homem aprenderá muito mais sobre isso deitando-se de costas em um campo e apenas olhando para o céu, do que lendo todas as bibliotecas, mesmo do folclore mais erudito e valioso. Ele saberá o que significa dizer que o céu deveria estar mais perto de nós do que está, que talvez já tenha estado mais perto do que está, que não é algo meramente estranho e abismal, mas de alguma forma separado de nós e dizendo adeus. Irá rastejar em sua mente a curiosa sugestão de que, afinal, talvez o criador do mito não fosse apenas um bezerro da lua, ou um idiota da aldeia pensando que poderia cortar as nuvens como um bolo, mas tinha em si algo mais do que é elegante atribuir ao troglodita, que é bem possível que Thomas Wood não estivesse falando como um troglodita, quando disse que, com o passar do tempo, as copas das árvores apenas lhe disseram que ele estava mais longe do céu do que quando era menino. Mas, de qualquer forma, a lenda de Urano, o Senhor do Céu, destronado por Saturno, o espírito do tempo, significaria algo para o autor daquele poema. E significa, entre outras coisas, esse banimento da primeira paternidade.
Há a ideia de Deus na própria noção de que havia deuses antes dos deuses. Há uma ideia de maior simplicidade em todas as alusões a essa ordem mais antiga. A sugestão é apoiada pelo processo de propagação que vemos em tempos históricos. Deuses, semideuses e heróis se reproduzem como arenques diante de nossos olhos e sugerem por si mesmos que a família pode ter tido um fundador. A mitologia se torna cada vez mais complicada, e a própria complicação sugere que no início era mais simples. Mesmo na evidência externa do tipo chamado científico, há portanto um caso muito bom para a sugestão de que o homem começou com o monoteísmo antes que ele se desenvolvesse ou degenerasse em politeísmo. Mas estou preocupado mais com uma verdade interna do que externa. E como já disse, a verdade interna é quase indescritível. Temos que falar de algo do qual o ponto principal é que as pessoas não falaram. Não temos que traduzir meramente de uma língua ou fala estranha, mas de um silêncio estranho. Suspeito de uma imensa implicação por trás de todo politeísmo e paganismo. Suspeito que temos apenas uma sugestão disso aqui e ali, nesses credos selvagens ou origens gregas. Não é exatamente o que queremos dizer com a presença de Deus. Em certo sentido, poderia ser mais verdadeiramente chamado de ausência de Deus. Mas ausência não significa não existência. E um homem bebendo o brinde de amigos ausentes não significa que de sua vida toda amizade esteja ausente. É um vazio, mas não é uma negação. É algo tão positivo quanto uma cadeira vazia. Seria um exagero dizer que o pagão viu mais alto que o Olimpo um trono vazio. Seria mais próximo da verdade tomar a imagem gigantesca do Antigo Testamento, na qual o profeta viu Deus por trás. Era como se alguma presença incomensurável tivesse virado as costas para o mundo. No entanto, o significado será novamente perdido se for suposto ser algo tão consciente e vívido quanto o monoteísmo de Moisés e seu povo. Não quero dizer que os povos pagãos foram minimamente dominados por essa ideia, meramente porque ela é avassaladora. Pelo contrário, era tão grande que todos eles a carregavam levemente, como todos nós carregamos a carga do céu. Olhando para algum detalhe, como um pássaro ou uma nuvem, todos nós podemos ignorar seu terrível fundo azul. Podemos negligenciar o céu, e precisamente porque ele nos atinge com uma força aniquiladora, é sentido como nada. Uma coisa desse tipo só pode ser uma impressão, e uma impressão bastante sutil. Mas para mim, é uma impressão muito forte feita pela literatura e religião pagãs. Repito que em nosso sentido sacramental especial, há, é claro, a ausência da presença de Deus. Mas há, em um sentido muito real, a presença da ausência de Deus. Nós a sentimos na tristeza insondável da poesia pagã, pois duvido que alguma vez tenha havido em toda a maravilhosa masculinidade da antiguidade um homem que fosse feliz como São Francisco era feliz. Sentimos isso na lenda de uma era de ouro e novamente na vaga implicação de que os próprios deuses estão, em última análise, relacionados a outra coisa, mesmo quando esse Deus desconhecido desapareceu em um destino. Acima de tudo, sentimos isso naqueles momentos imortais, quando a literatura pagã parece retornar a uma antiguidade mais inocente e falar com uma voz mais direta
de modo que nenhuma palavra é digna dela, exceto o nosso próprio monossílabo monoteísta. Não podemos dizer nada além de Deus, em uma frase como a de Sócrates, se despedindo de seus juízes. Vou morrer e tu permaneces para viver. Só Deus sabe qual de nós segue o melhor caminho. Não podemos usar outra palavra, nem mesmo para os melhores momentos de Marco Aurélio. Eles podem dizer, querida cidade de Cécrope, e tu não podes dizer, querida cidade de Deus? E não há outra palavra naquele poderoso verso em que Virgílio falou a todos os que sofrem com o verdadeiro clamor de um cristão diante de Cristo. Ó vós que suportastes as coisas mais terríveis, também a isto Deus porá um fim. Em suma, há um sentimento de que há algo mais alto do que os deuses, mas porque é mais alto, também está mais distante. Ainda não poderia nem Virgílio ter lido o enigma e o paradoxo daquela outra divindade, que é mais alta e mais próxima. Para eles, o que era verdadeiramente divino era muito distante, tão distante que eles o rejeitavam cada vez mais de suas mentes. Tinha cada vez menos a ver com a mera mitologia sobre a qual escreverei mais tarde. No entanto, mesmo nisso havia uma espécie de admissão tácita de sua pureza intangível, quando consideramos como é a maior parte da mitologia. Assim como os judeus não a degradariam por imagens, os gregos não a degradavam nem mesmo por imaginações. Quando os deuses eram cada vez mais lembrados apenas por brincadeiras e devassidões, era relativamente um movimento de reverência. Era um ato de piedade esquecer Deus. Em outras palavras, há algo em todo o tom da época sugerindo que os homens haviam aceitado o nível inferior e ainda estavam meio conscientes de que era um nível inferior. É difícil encontrar palavras para essas coisas. No entanto, a única palavra realmente justa está pronta. Esses homens estavam conscientes da queda, se não estivessem conscientes de mais nada. E o mesmo é verdade para toda a humanidade pagã. Aqueles que caíram podem se lembrar da queda, mesmo quando se esquecem da altura. Alguma lacuna ou quebra de memória tão tentadora está por trás de todo sentimento pagão. Existe algo como o poder momentâneo de lembrar que esquecemos, e os mais ignorantes da humanidade sabem pelo próprio aspecto da terra que se esqueceram do céu. Mas continua sendo verdade que, mesmo para esses homens, houve momentos, como as memórias da infância, quando se ouviram falar com uma linguagem mais simples. Houve momentos em que o romano, como Virgílio, na linha já citada, cortou seu caminho com um golpe de espada de canção para fora do emaranhado das mitologias. A heterogênea multidão de deuses e deusas sumiu de vista de repente, e o Pai Celeste viu-se sozinho no firmamento. Este último exemplo é muito relevante para o próximo passo do processo. Uma luz branca, como a de uma manhã perdida, ainda permanece na figura de Júpiter, de Pan ou do velho Apolo, e pode muito bem ser, como já observado, que cada um deles tenha sido uma divindade tão solitária quanto Jeová ou Alá. Eles perderam essa universalidade solitária por um processo que é muito necessário observar aqui. Um processo de amálgama muito parecido com o que depois foi chamado de sincretismo. Todo o mundo pagão se propôs a construir um panteão.
Eles admitiram mais e mais deuses, deuses não apenas dos gregos, mas dos bárbaros, deuses não apenas da Europa, mas da Ásia e da África. Quanto mais, melhor, embora alguns dos asiáticos e africanos não fossem muito alegres. Eles os admitiram em tronos iguais aos seus. Às vezes, eles os identificaram com os seus. Eles podem ter considerado isso como um engrandecimento de sua vida religiosa, mas significou a perda final de tudo o que agora chamamos de religião. Isso significava que a antiga luz da simplicidade, que tinha uma única fonte como o sol, finalmente desapareceu em um deslumbramento de luzes e cores conflitantes. Deus é realmente sacrificado aos deuses. Em um sentido muito literal da frase irreverente, eles foram muitos para ele. O politeísmo, portanto, era realmente uma espécie de piscina, no sentido de os pagãos terem consentido na união de suas religiões pagãs. E este ponto é muito importante em muitas controvérsias antigas e modernas. É considerado uma coisa liberal e esclarecida dizer que o Deus dos estrangeiros pode ser tão bom quanto o nosso. E sem dúvida, os pagãos se consideravam muito liberais e esclarecidos quando concordavam em adicionar aos deuses da cidade ou do lar algum Dionísio selvagem e fantástico descendo das montanhas ou algum Pan peludo e rústico saindo da floresta. Mas exatamente o que ele perdeu com essas ideias maiores é a maior ideia de todas. É a ideia da paternidade que torna o mundo inteiro um. E o inverso também é verdadeiro. Sem dúvida, aqueles homens mais antiquados da antiguidade, que se apegavam às suas estátuas solitárias e aos seus nomes sagrados únicos, eram considerados selvagens supersticiosos, ignorantes e deixados para trás. Mas esses selvagens supersticiosos estavam preservando algo que é muito mais parecido com o poder cósmico conforme concebido pela filosofia, ou mesmo conforme concebido pela ciência. Este paradoxo, pelo qual o rude reacionário era uma espécie de protagonista profético, tem uma consequência muito pertinente. Em um sentido puramente histórico, e à parte de quaisquer outras controvérsias na mesma conexão, ele lança uma luz única e constante, que brilha desde o início em um povo pequeno e solitário. Neste paradoxo, como em algum enigma da religião cuja resposta foi selada por séculos, reside a missão e o significado dos judeus. É verdade nesse sentido, humanamente falando, que o mundo deve Deus aos judeus. Deve essa verdade a muito do que é culpável nos judeus. Possivelmente há muito que é culpável nos judeus. Já notamos a posição nômade dos judeus em meio aos outros povos pastoris na franja do Império Babilônico, e algo daquele estranho curso errático deles brilhou no território escuro da antiguidade extrema, quando eles passaram da tenda de Abraão e dos príncipes pastores para o Egito, e dobraram de volta para as colinas palestinas, e os mantiveram contra os filisteus de Creta, e caíram em cativeiro na Babilônia. E mais uma vez, retornaram à sua cidade montanhosa pela política sionista dos conquistadores persas. E assim continuou aquele romance surpreendente de inquietação, do qual ainda não vimos o fim. Mas através de todas as suas andanças, e especialmente através de todas as suas primeiras andanças,
Eles de fato carregam o destino do mundo naquele tabernáculo de madeira, que continha talvez um símbolo sem características e certamente um Deus invisível. Podemos dizer que uma característica, mas essencial, era que não tinha características. Por mais que prefiramos a liberdade criativa que a cultura cristã declarou e pela qual eclipsou até mesmo as artes da antiguidade, não devemos subestimar a importância determinante na época da inibição hebraica de imagens. É um exemplo típico de uma dessas limitações que de fato preservaram e perpetuaram a ampliação como uma parede construída em volta de um amplo espaço aberto. O Deus que não podia ter uma estátua permaneceu um espírito. Nem sua estátua teria, em qualquer caso, a dignidade e a graça desarmantes das estátuas gregas de então ou das estátuas cristãs depois. Ele estava vivendo em uma terra de monstros. Teremos ocasião de considerar mais completamente o que eram esses monstros. Moloque, Dagon e Tanit, a deusa terrível. Se a divindade de Israel tivesse tido uma imagem, teria sido uma imagem fálica. Ao meramente dar-lhe um corpo, eles teriam trazido todos os piores elementos da mitologia. Toda a poligamia do politeísmo, a visão do harém no céu. Este ponto sobre a recusa da arte é o primeiro exemplo das limitações que são frequentemente criticadas negativamente, apenas porque os próprios críticos são limitados. Mas um caso ainda mais forte pode ser encontrado nas outras críticas oferecidas pelos mesmos críticos. Muitas vezes é dito com escárnio que o Deus de Israel era apenas um Deus de batalhas, um mero senhor bárbaro dos exércitos, colocado em rivalidade contra outros deuses apenas como seu inimigo invejoso. Bem, é para o mundo que ele era um Deus de batalhas. Bem, é para nós que ele era para todos os outros apenas um rival e um inimigo. Da maneira comum, teria sido muito fácil para eles terem alcançado o desastre desolador de concebê-lo como um amigo. Teria sido muito fácil para eles tê-lo visto estendendo suas mãos em amor e reconciliação, abraçando Baal e beijando o rosto pintado de Astarte, festejando em comunhão com os deuses. O último deus a vender sua coroa de estrelas pelo soma do panteão indiano, ou néctar do Olimpo, ou o hidromel de Valhalla, teria sido fácil o suficiente para seus adoradores seguirem o curso iluminado do sincretismo e a reunião de todas as tradições pagãs. É óbvio, de fato, que seus seguidores estavam sempre deslizando por essa ladeira fácil, e isso exigia a energia quase demoníaca de certos demagogos inspirados, que testemunhavam a unidade divina em palavras que ainda são como ventos de inspiração e ruína. Quanto mais realmente entendermos as antigas condições que contribuíram para a cultura final da fé, mais teremos uma reverência real e até realista pela grandeza dos profetas de Israel. Como foi enquanto o mundo inteiro se fundia nessa massa de mitologia confusa, essa divindade que é chamada tribal e estreita, precisamente porque ele era o que é chamado tribal e estreito, preservou a religião primária de toda a humanidade. Ele era tribal o suficiente para ser universal. Ele era tão estreito quanto o universo. Em uma palavra, havia um deus pagão popular chamado Júpiter Amon.
Nunca houve um Deus chamado Javé Amon. Nunca houve um Deus chamado Javé Júpiter. Se houvesse, certamente haveria outro chamado Javé Moloque. Muito antes que os amalgamadores liberais e esclarecidos tivessem chegado tão longe quanto Júpiter, a imagem do Senhor dos Exércitos teria sido deformada de toda a sugestão de um Criador e governante monoteísta e teria se tornado um ídolo muito pior do que qualquer fetiche selvagem, pois ele poderia ter sido tão civilizado quanto os deuses de Tiro e Cartago. O que essa civilização significava, consideraremos mais detalhadamente no capítulo que se segue, quando notamos como o poder dos demônios quase destruiu a Europa e até mesmo a saúde pagã do mundo. Mas o destino do mundo teria sido distorcido ainda mais fatalmente se o monoteísmo tivesse falhado na tradição mosaica. Espero, em uma sessão subsequente, mostrar que não estou sem simpatia por toda essa saúde no mundo pagão, que fez seus contos de fadas e seus romances fantasiosos de religião. Mas espero também mostrar que estes estavam fadados ao fracasso a longo prazo, e o mundo teria se perdido se não tivesse sido capaz de retornar àquela grande simplicidade original de uma única autoridade em todas as coisas. Que preservamos algo daquela simplicidade primária, que poetas e filósofos ainda podem, de fato, em algum sentido, dizer uma oração universal, que vivemos em um mundo grande e sereno, sob um céu que se estende paternalmente sobre todos os povos da terra, que filosofia e filantropia são truísmos em uma religião de homens razoáveis. Tudo o que fazemos mais verdadeiramente devemos, sob o céu, a um povo nômade secreto e inquieto, que concedeu aos homens a bênção suprema e serena de um Deus ciumento. A posse única não estava disponível ou acessível ao mundo pagão, porque também era posse de um povo ciumento. Os judeus eram impopulares, em parte por causa dessa estreiteza já notada no mundo romano, em parte talvez porque já tinham caído naquele hábito de meramente manusear coisas para troca em vez de trabalhar para fazê-las com suas mãos. Em parte também porque o politeísmo havia se tornado uma espécie de selva, na qual o monoteísmo solidário poderia ser perdido, mas é estranho perceber o quão completamente ele realmente estava perdido. Além de questões mais disputadas, havia coisas na tradição de Israel que pertencem a toda a humanidade agora, e poderiam ter pertencido a toda a humanidade então. Eles tinham uma das pedras angulares colossais do mundo, o livro de Jó. Ele, obviamente, se opôs à Ilíada e às tragédias gregas, e ainda mais do que elas, foi um encontro e uma separação precoces da poesia e da filosofia na manhã do mundo. É uma visão solene e edificante ver aqueles dois eternos tolos, o otimista e o pessimista, destruídos no alvorecer dos tempos. E a filosofia realmente aperfeiçoa a ironia trágica pagã, precisamente porque é mais monoteísta e, portanto, mais mística. De fato, o livro de Jó declaradamente só responde ao mistério com mistério. Jó é consolado com enigmas, mas ele é consolado. Aqui está de fato um tipo, no sentido de uma profecia de coisas falando com autoridade, pois quando aquele que duvida só pode dizer, eu não entendo, é verdade que aquele que sabe só pode responder ou repetir,
você não entende. E sob essa repreensão, há sempre uma esperança repentina no coração e a sensação de algo que valeria a pena entender. Mas esse poderoso poema monoteísta permaneceu despercebido por todo o mundo da antiguidade, que estava lotado de poesia politeísta. É um sinal da maneira como os judeus se mantiveram separados e mantiveram sua tradição inabalável e não compartilhada, que eles deveriam ter mantido uma coisa como o livro de Jó fora de todo o mundo intelectual da antiguidade. É como se os egípcios tivessem modestamente escondido a grande pirâmide. Mas havia outra razão para um propósito cruzado e um impasse, característicos de todo o fim do paganismo. Afinal, a tradição de Israel só havia se apoderado de metade da verdade, mesmo que usemos o paradoxo popular e o chamemos de metade maior. Tentarei esboçar no próximo capítulo esse amor pela localidade, pela personalidade que percorria a mitologia. Aqui basta dizer que havia uma verdade nela que não poderia ser deixada de fora, embora fosse uma verdade mais leve e menos essencial. A tristeza de Jó tinha que ser unida à tristeza de Heitor, e enquanto a primeira era a tristeza do universo, a última era a tristeza da cidade, pois Heitor só podia ficar apontando para o céu como pilar da sagrada Troia. Quando Deus fala do redemoinho, ele pode muito bem falar no deserto, mas o monoteísmo do nômade não era suficiente para toda aquela civilização variada de campos e cercas, e cidades muradas, e templos e vilas. E a virada dessas coisas também estava por vir, quando os dois pudessem ser combinados em uma religião mais definida e doméstica. Aqui e ali em toda aquela multidão pagã, podia-se encontrar um filósofo cujos pensamentos se baseavam no teísmo puro, mas ele nunca tinha, ou supunha ter, o poder de mudar os costumes de toda uma população. Nem é fácil, mesmo em tais filosofias, encontrar uma definição verdadeira desse profundo negócio da relação entre politeísmo e teísmo. Talvez o mais próximo que podemos chegar de dar a nota ou dar um nome à coisa seja em algo muito distante de toda aquela civilização e mais remoto de Roma do que o isolamento de Israel. Está em um ditado que ouvi uma vez de alguma tradição hindu, que deuses, assim como homens, são apenas os sonhos de Brahma, e perecerão quando Brahma acordar. Há de fato em tal imagem algo da alma da Ásia, que é menos sã do que a alma da cristandade. Deveríamos chamá-lo de desespero, mesmo que eles o chamassem de paz. Essa nota de niilismo pode ser considerada mais tarde em uma comparação mais completa entre a Ásia e a Europa. É suficiente dizer aqui que há mais desilusão nessa ideia de um despertar divino do que está implícito para nós na passagem da mitologia para a religião. Mas o símbolo é muito sutil e exato em um aspecto, que sugere a desproporção e até mesmo a ruptura entre as próprias ideias da mitologia e religião, o abismo entre as duas categorias. É realmente o colapso da religião comparada que não há comparação entre Deus e os homens. Não há mais comparação do que há entre um homem e os homens que andam em sonhos. Sob o próximo título, alguma tentativa será feita para indicar o crepúsculo daquele sonho em que os deuses andam como homens. Mas se alguém imagina que o contraste do monoteísmo e do politeísmo é apenas uma questão de algumas pessoas terem um Deus e outras, mais alguns,
Para ele estará muito mais próximo da verdade mergulhar na extravagância elefantina da cosmologia Brahmani, que ele pode sentir um arrepio atravessando o véu das coisas, os criadores de muitas mãos e os animais entronizados e aureolados e toda a rede de estrelas emaranhadas e governantes da noite, enquanto os olhos terríveis de Brahma se abrem como o amanhecer sobre a morte de todos.